Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos, oramos rogando, Pai, que o Senhor seja conosco, para nos abençoar. Nós viemos aqui com este desejo. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, cada irmão, cada irmã, os que estão à distância, Pai, em seus lares, em congregações, que a mão do Senhor possa, Pai, estar sobre cada um, abençoando a cada um. Nós oramos a Ti pedindo, Pai, estas bênçãos, confiados na Tua bondade, pedindo ao Senhor que nos faça isto, pois nós oramos, pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Estamos agradecidos, não é? Então, irmãos, vamos nos colocar de pé. São João, capítulo 14. Está aqui. Desobediência ao uso obrigatório de máscara pode gerar multa. Nós estamos pedindo, né? Estamos agradecidos, né, por todos estarem hoje, com exceção, mas usando o meu microfone distante, junto com todo mundo de máscara, não é? Então a gente fica feliz porque a gente não está desprevenido. A máscara está aqui, foi tirada para vir para o púlpito, para o microfone. Então, nós não estamos em desobediência às determinações. Esse hino é para agora? É? Vamos à leitura, São João 14, a partir do 22, onde está escrito: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Nós cremos que nós vamos chegar a bons termos na leitura desta série, o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, que é a que nós estamos estudando,
pregada no dia 17 de dezembro de 59, e ao terminar essa, nós vamos estudar perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Quando nós terminarmos essa série, eu estou com vontade de nós darmos uma voltada nas eras. As 7 eras precisam ser deglutidas, precisam ser comidas, precisam ser lidas e comentadas. Elas fazem parte importantíssima dos selos. Por quê? Porque todos os selos para a igreja gentia funciona dentro das 7 eras. Os selos é para a noiva, as trombetas é para Israel. Então, nós precisamos de fazer um apanhado bem profundo das eras, para nós podermos, então, nos fortalecer mais. Infelizmente, o nosso maior defensor da mensagem foi o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, o maior defensor da mensagem nesse Brasil. Não houve nenhum como ele. E nós já estamos tendo algumas informações que tem gente que está dizendo que esse grupinho que saíram de nós aí de dentro, saiu porque o pastor Joaquim não trabalhou a enfatização. É o cúmulo do absurdo a pessoa fazer uma declaração dessa. Eu andei com ele dentro da mensagem 50 anos. Nunca houve uma pessoa que defendesse mais. Estou dizendo só dentro da mensagem. Eu andei com ele o ano de 70 todo, o ano de 71 só ficou dezembro. E de 71 para cá, em 2021, fez 50. 2022 fez 51. Aí você diz, mas ele morreu em 21. Mas ele continua até hoje. É verdade. Defendendo a mensagem, mostrando que a mensagem. Aleluia! Que o profeta, não havendo profecia, o povo cai, o povo não segue. Não tem como você hoje pregar essa Bíblia fora da mensagem de William Branham. Não adianta, não tem. Então, nós estamos parados no parágrafo 42. Agora, nesta era que estamos vivendo agora, esta era está além do Pentecostes, está além do Pentecostes. Aí você talvez possa pensar, então, a mensagem do irmão Branham está vivendo um quarto estágio, né? Justificação, santificação, Pentecostes, e aí a mensagem. Agora, a mensagem. O que é a mensagem?
A mensagem é o sol da justiça sobre o Pentecostes para amadurecer os frutos. Aquilo que foi enterrado nas eras negras da igreja, aquilo que nasceu de Paulo, veio em declínio, voltando ao solo outra vez. Aquele grão de Pentecostes veio sendo sepultado em Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Nasceu na era de Éfeso e foi plantado nestas 3 eras subsequentes: Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Em Tiatira, aquela semente que nasceu em Pentecostes estava morta, morreu, acabou. Acabou? Não, ela nasceu outra vez. Ela tinha vida nela, ela tinha um gens de vida nela, e ela nasceu outra vez com Lutero, 1517. Então, nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, justificação, santificação, e aí veio então o Pentecostes, que foi a frutificação daquela semente. Ela nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, frutificou com o movimento pentecostal da Rua Azusa, e agora está recebendo o sol, a plenitude do sol para o amadurecimento. A vida estava total em Lutero, a vida estava total em Wesley, a vida estava total em Pentecostes, no movimento pentecostal. Hoje, a vida daqueles sistemas morreu. A vida voltou, aquela mesma semente que havia morrido, nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, frutificou com os pentecostais, está voltando à tona outra vez. Amém. Guardem isso. Ela é a semente original outra vez. É nisso que nós estamos. Você crê nisso? Amém. Amém. Então, era uma determinação divina que Malaquias 4, versículo 6, segunda parte, completasse o quadro. Aqueles dons que nasceram, aqueles frutos que nasceram lá em Pentecostes, prestem atenção, eles estavam sendo trabalhados para serem deturpados. Aí veio as interpretações. 1 ano depois já tinha saído daquele movimento uma denominação chamada Igreja de Deus. 4 anos depois chegou um movimento que já tinha saído daquele aqui no Brasil, na cidade de Belém, no dia 19 de novembro de 1910. Já estava aqui, 4 anos depois. E naquele tempo não tinha avião, não vinha avião para cá ainda não. Os aviões eram apenas máquinas de teste, estavam em testes ainda. Guardem isso. Eles gastaram meses para chegar de lá até aqui, da Suécia até aqui, vindo de navio, aportaram na cidade de Belém,
E ali então começou o grande movimento que se tornou, aqui no Brasil, o maior movimento evangélico brasileiro. Guardem isso. Gunnar Wingre e Daniel Berg fizeram esse serviço. E é óbvio, alguém os auxiliou depois, Paulo Leivas, Macalão e etc. Muitos outros, não é? Trabalharam para que isso acontecesse. Até 1971, a vida que nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, frutificou com os pentecostais, ainda estava vida total. Tinha vida em todo o sistema. A raiz, o caule, a folha, o pendão, a boneca lá, a espiga ainda estava verde, os caroços estavam verdes, o sabugo estava verde, ainda havia vida. A partir de 1971, os sistemas morreram. Por isso está onde estão hoje. Guardem isso. Hoje só tem vida no grão. Não tem mais vida nos sistemas. Os sistemas morreram. A raiz morreu, o caule morreu, a palha morreu, as folhas, o pendão, a palha da espiga, tudo morreu. O cabelinho da boneca, tudo morreu. A vida voltou para o grão. E quando isto ocorre, só tem uma coisa a ser feita: a colheita. É o que nós estamos aguardando. E para isso, esse grão tem que ter vida nele. E essa vida do grão é o Espírito Santo. Guardem isso. É o que nós estamos estudando. Para que ele foi dado? Vamos ler. O Pentecostes se estabeleceu formando organizações. Veio saindo uma, outra. Hoje até o sistema romano já tem um movimento pentecostal. Certo? Até o resto todo também já tem. Então, nós estamos vivendo um momento solene, presta atenção. O Pentecostes se estabeleceu formando organizações e começou a defraudar bastante as organizações. Somos isto e somos aquilo. Isto é simplesmente a natureza. Você nada pode fazer. É a natureza. Eles farão aquilo. É o plano para que eles façam aquilo. Mas a igreja tem seguido em frente. Agora, aqui eu vou abrir um parêntese e colocar dentro: a igreja noiva. Amém? Por quê? Porque quando nós falamos a igreja, nós que sabemos o que é a mensagem do profeta, sabemos que aqui dentro tem duas delas. Aqui dentro estão duas igrejas. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas não aos sistemas. As igrejas estão aqui. As virgens estavam juntas, só que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Estão entendendo? Então nós não podemos ser crianças, ser infantis. Nós temos que ter plena luz acerca dos fatores, senão nós vamos ficar, daqui um pouquinho a coisa vai se confundir. Nós não podemos estar confundidos. Nada acontece por acaso.
Tudo tem uma razão de ser. Vamos em frente. É o plano para que eles façam aquilo, mas a igreja noiva tem seguido em frente, tem ido para o maior, mais poderoso. Reticência é a restauração dos dons. E muitas pessoas pentecostais não creem na cura divina, ministério de anjos e poderes de Deus. Não creem nisso. Aí você tem que se lembrar da igreja da Galácia, aos Gálatas. O apóstolo São Paulo foi ali e bateu firme em cima deles, dizendo-lhes que eles haviam começado no Espírito e estavam terminando na carne. Qual é o estado do mundo pentecostal hoje? Porventura não está do mesmo jeitinho? Começaram no Espírito, pregando cura divina, pregando libertação, pregando o batismo com o Espírito Santo e etc. Agora hoje o profeta é que está dizendo aqui, ó, é o plano para que eles façam aquilo, mas a igreja tem seguido em frente, tem ido para o maior, mais poderoso, é a restauração dos dons. E muitas pessoas pentecostais não creem na cura divina, ministério de anjos. Ora, o irmão Brana dizia, o anjo do Senhor está aqui. Você pensa que todo mundo que estava na reunião dele estava acreditando naquilo? Não. Quando ele começava a dizer, aqui tem uma mulher que veio da rua tal, número tal, na cidade tal, ela está com problema de saúde por isso. O que eles diziam? Diziam que era leitura de mente, telepatia mental lá, né? Estava usando truques, leitura de mente, através de espiritismo, e diziam que era demônio. Isso não é outra coisa senão blasfêmia contra o Espírito Santo. O profeta está dizendo, ó, ministério de anjos, poderes de Deus. Muitos pentecostais chamam estas visões que eu vejo de demônio. Muitas organizações pentecostais, muitas denominações não querem nem mesmo ter nada a ver com isso no Pentecostes. Vejam, nós nos movemos para além daquilo. Exatamente como os metodistas chamavam os pentecostais de loucos por falarem em línguas. Exatamente como os luteranos chamaram os metodistas de loucos por gritarem. Vem, mas é tudo uma chegada do Espírito Santo até que a grande igreja esteja cheia e bem cheia. Aleluia, disse o profeta. Dos grandes poderes do Deus Todo-Poderoso, até que ela chegue a um lugar. Eu quero que você preste bastante atenção aqui agora. Nós estamos entrando no parágrafo 50. Prestem atenção. Isso está no ombro da igreja. Vamos aqui, prestem atenção.
mas é tudo uma chegada do Espírito Santo, até que a grande igreja esteja cheia e bem cheia, aleluia, dos grandes poderes do Deus Todo-Poderoso, até que ela chegue a um lugar que as próprias obras que Jesus realizou se manifestem imediatamente na igreja agora, amém, hoje, no nosso dia. Preste atenção, estamos próximos, amigos. Deixe-me parar aqui só por um minuto para mostrar, para que Deus colocou o Espírito Santo na igreja. Te darei outro exemplo, para que então você saiba. Vai prestando atenção, esse é o 43, nós vamos chegar aos 50 daqui a instantes, viu? Deixe-me parar aqui só por um minuto, para mostrar, para que Deus colocou o Espírito Santo na igreja. Te darei outro exemplo, para que então você saiba. De volta no Velho Testamento, quando uma criança, esse parêntese aqui, presta atenção, aqui ó, de volta no Velho Testamento, quando um homem fazia para si mesmo uma casa, essa uma criança aí é reticência. Profeta, ele ia numa linha, de repente, ele via que não era ali que ele queria ir, ele dava uma paradinha. Isso é uma reticência. Estão entendendo? Então a sequência é essa, ó, de volta no Velho Testamento, quando um homem fazia para si mesmo uma casa, ele pegava a sua noiva. Esta é a primeira coisa. Então ele se torna um grande homem com uma organização. Preste atenção, isto era bom. A próxima coisa a acontecer, ali vinha um nascimento naquela casa. Isto é quando o Espírito Santo vem. Preste atenção. Reticência no assunto aí de novo. Outro Espírito chegava, que era um filho. Nós temos que prestar muita atenção, que isso aqui são parábolas, metáforas. Vamos em frente. Aquele filho, ele não era autossuficiente, nem mesmo ele era herdeiro, até que ele alcançasse uma determinada idade. E ele tinha que ser provado primeiro, sim. E então eles tinham a lei da adoção. Para vocês, ministros, o posicionamento de um filho é do que estou falando agora. Então, quando ele chegava a uma posição onde ele recebia a adoção, reticência de novo. Jesus deu uma linda ilustração disto no Monte da Transfiguração. Como eu disse, Deus nunca sairá de suas leis para fazer alguma coisa. Ele sempre vai agir dentro, aí agora eu vou usar o termo, das 4 linhas. Certo?
ele não vai sair das 4 linhas. Quatro linhas de quê? Da sua Constituição. Qual é a Constituição de Deus? Você tem uma aí na sua mão? Levante ela. Esta é a Constituição divina, a sua palavra. Por isso é que ele disse ao profeta Jeremias, lhe perguntou: o que vês, Jeremias? Ele disse: eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Qual foi a resposta dada a ele? Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar quer dizer estar atento, vigilante, estar fiscalizando, vigiando, olhando, examinando ali o trabalho que está sendo feito ao redor daquilo ali. Deus não dormita, Ele não cochila, Ele está com seus olhos atentos ao que Ele disse, amém, e nada vai ser esquecido, amém. Deus seja misericordioso comigo, diga: Deus seja misericordioso comigo. Meu Deus, me ajude. Veja, Jesus deu uma linda ilustração disto no Monte da Transfiguração. Como eu disse, Deus nunca sairá de suas leis para fazer alguma coisa. Se você possui um poço artesiano nesta colina, jorrando água para cima, e nesta outra colina aqui, você tem uma plantação incendiando, você não pode se colocar nesta colina e gritar: água, corra até aqui e encha a minha plantação. Água, venha até a minha plantação. Ele nunca fará isso. Mas se você trabalhar, preste atenção, mas se você trabalhar de acordo com as leis da gravidade, você pode regar aquela plantação. Amém. Talvez você não possa ir em linha reta. Por quê? Porque entre o poço e aquela lavoura, talvez tenha uma montanha, talvez tenham grotas. Você tem que trabalhar a natureza, trabalhar as regras da coisa. Você talvez vai ter que fazer muitas curvas com aquele reguinho, mas aquela água vai fazer voltas, vai dar voltas, mas ela vai chegar lá na sua lavoura. Amém. Você só tem que fazer uma coisa: trabalhar. Ora, aí está a promessa, é seu, o Espírito Santo é seu. O que você tem que fazer? Pense nisso. Trabalhe as regras, trabalhe dentro das 4 linhas e Deus vai dá-lo a você. Amém. Amém. Vamos agora. Mas se você trabalhar de acordo com as leis da gravidade, você pode regar aquela plantação. Se você tem um homem enfermo deitado aqui, ou um pecador deitado aqui, ou um homem que deseja ser correto, que não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar, não consegue parar de cobiçar e coisas. Se você apenas trabalhar de acordo com as leis de Deus, deixar o Espírito Santo entrar ali, então ele não se
ele não se dirigirá mais por si próprio. Preste atenção. Por isso é que Paulo naquele dia pôde dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 7, ele estava mostrando o homem de fora que ele era. Ele tinha vontade de fazer tudo que não prestava. Ou não? Tinha. Ele tinha vontade de fazer tudo que não prestava. Ele disse assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porém, quando ele saltou para Romanos 8, no versículo 1 ele abriu o leque. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Oh, irmão, é esse aí o vitorioso. É para isso que foi dado o quê? O Espírito Santo. Ele parará com aquela coisa porque o Espírito Santo toma conta dele. Ele deixa de mentir, ele deixa de roubar, ele deixa de adulterar, de prostituir, ele deixa de fazer o que é incorreto. Ele vai procurar com satisfação o que ele tem que fazer acerca disso, daquilo ou daquilo outro, aqui, na constituição divina. É o que ele vai fazer. Por quê? Porque nele está um Espírito que o convence a fazer isso. Ele parará com aquela coisa porque o Espírito Santo toma conta dele. Mas você tem que trabalhar de acordo com as leis de Deus, as regras de Deus. Agora, no Velho Testamento, quando este bebê nascia, eles o observavam para ver como ele se comportava. Comportamento. Irmãos, o nosso comportamento tem muita importância. A nossa conduta, o nosso porte, o nosso ir, o nosso vir, o nosso entrar, o nosso sair, tem muito significado. Guarde isso. Então o pai, sendo um grande homem de negócios por esta época, talvez com seus 40 ou 50, ele mesmo não tinha tempo de ensinar este bebê. Então ele, reticência, fazia o quê? Contratava um tutor, ou professor, cuidador, e confiava a educação deste filho na mão daquele homem. Aquele homem tinha que ser um exemplo. Aquele homem tinha que ser um padrão. Aquele filho era posto ali.
Naqueles dias eles não tinham escolas públicas como eles têm agora. Então eles tinham o que eles chamavam de tutor ou um criador, professor, e este professor era o melhor que ele podia encontrar para que então ele fosse fiel e contasse ao pai a verdade a respeito disto, a respeito daquele filho. E então, quando este garoto chegava a uma certa idade, digamos que ele ficasse maduro, se aquele rapaz fosse apenas um renegado mau, não se importasse com os negócios do pai, agora, como é que você vai querer ter o Espírito Santo, que é a herança prometida, ou não? A herança prometida era aquilo que representava a Canaã terrestre. O profeta Irmão disse, aquela terra era deles, mas lá dentro daquela terra que era deles, estavam os enaquitas, ali estavam os homens de grande estatura, ali estavam homens guerreiros que não abriam mão, e suas muralhas eram quase que intransponíveis. 12 homens foram lá espiar a terra, dos 12, apenas 2 ficaram de pé, os demais deitaram todos. Eles queriam uma coisa mais fácil, voltaram atrás, voltaram ao acampamento, e chegando no acampamento, o que fizeram? Desanimou toda a congregação dos filhos de Israel, acovardou a todos, mas aqueles 2 se puseram ao lado do mensageiro, ao lado do profeta, amém, e se Deus não intervém, tinha acontecido o pior, mas Deus tem um caminho a seguir, e Ele não muda o quadro. Ele pode protelar ou pode abreviar, não é? Mas Deus fez com que voltassem para o deserto, e lá ficou o tempo do juízo, 40 anos. Quando não restou mais nenhum covarde, aqueles únicos 2 ainda estavam de pé. Quando foram lá, Caleb disse, eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85, mas aquele vale de Escol é meu, amém, aquele vale de Escol é meu, aqueles enaquitas lá não me amedrontam não. Eu estou agora com 85 anos, mas a minha espada ainda corta, e a minha mão ainda tem força para mandá-la. Eu quero aquela terra, eu quero ela. Foi promessa de Moisés, servo do Senhor, viu, Josué? É meu aquela terra. Eu fico pensando assim, Caleb ficou caladinho, Josué meteu o cordão aqui, meteu o cordão ali, meteu o cordão cá, cordão aqui, cordão ali, e lá vem, quando veio encostando no vale de Escol, ele pulou na frente. Daqui para lá você não mede mais nenhuma tirinha de terra mais, isso aqui agora é tudo meu. Tu te lembras? Levou ele na Constituição, irmãos, levou ele para dentro da Constituição. Moisés, servo do Senhor, disse assim, ó, aí está
escrito. Amém. Oh, irmãos, que satisfação. Aquele homem entrou ali dentro. Eu fico pensando, quantos enaquitas não entrou na espada? Mas não ficou nenhum. Ele deve ter feito uma varredura naquilo ali. Os velhos costumes, tudo acabou, foram desmoronados. E ali chegou um homem agora cheio do Espírito Santo. Amém. Que era aquela terra, aquela promessa. Amém. Oh, glória. Veja. E tudo que ele pensasse fosse flertar e sair com mulheres, ou beber, ou jogar, ou corrida de cavalo, aquele garoto sempre seria um filho, mas ele nunca seria colocado na posição de herdar tudo que seu pai possuía. Mas, se ele fosse um bom rapaz, e se preocupasse com os negócios do seu pai, e ele provasse ser uma criança correta, então eles faziam uma cerimônia, eles levavam o garoto para a rua e colocavam um manto branco sobre ele, e eles o assentavam em um palanque, para que então toda a cidade pudesse ver. Eles faziam uma festa e um jubileu. E então o pai fazia a cerimônia de adoção. Ele adotava seu próprio filho em seu próprio negócio. E então o filho era igual a seu pai. Em outras palavras, se fosse hoje o nome do filho em um cheque, seria tão bom quanto o do pai. Agora, observe o que Deus fez. Preste atenção. Quando seu filho nasceu, ele o deixou seguir por 30 anos, testando-o, provando-o. Então lhe deu 3 anos de duras provas. E então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do pai, Monte da Transfiguração, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36, é a escritura, não é? Ele tomou Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e subiu ao topo da montanha, e ali Deus realizou as leis da adoção. Eles olharam para cima e viram Jesus, e suas roupas brilhavam tão brancas quanto um relâmpago. E quando uma nuvem o envolveu, e uma voz saiu da nuvem e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Amém. Me assentarei agora e nada mais tenho a dizer. O que ele diz é lei e verdade. Amém. Amém. Ele provou com atitude, com ações. Ele provou com vida, com comportamento. Foi a palavra que o irmão Brano usou. Certo? Agora, a igreja, vamos entrar aqui no que eu quero que você trate de maneira séria. Por quê? Porque sobre seus ombros está a responsabilidade. Que responsabilidade? Qual é a próxima etapa agora? Alarido. O que é alarido? É a mensagem.
O que virá agora, depois do alarido? A voz de arcanjo. Ela vai estar aonde? Preste atenção. 49 e 50. Vamos ler. Agora a igreja tem vindo através destas escolas. Ela se casou há muito tempo atrás e se tornou uma denominação, uma organização. Mas observe, o nascimento produziu algo mais. E agora tem chegado a um lugar onde a igreja pentecostal, com um novo nascimento, tem sido testada e provada. Agora, esta igreja pentecostal não é esse sistema. Presta atenção. Nós estamos chegando aonde? A mensagem está nos levando para onde? Para o Pentecostes, para a Canaã. Guarda isso. Para o Pentecostes. E agora tem chegado a uma posição, reticência. Deus não trata com a igreja como uma organização. Ele não trata com a igreja como grupo de pessoas. Ele trata com a igreja como indivíduos. Amém. Preste atenção. Sou eu e Deus. Bata no teu peito e diga: sou eu e Deus. Guarde isso. Por isso, eu não tenho que estar cuidando de você e fazendo você ser isso ou aquilo. Eu tenho que estar cuidando de mim. Diga: eu tenho que cuidar de mim. Guarde isso. Vamos em frente. Ele trata com a igreja como indivíduos. Cada indivíduo na igreja. E agora tem chegado a um tempo, reticência. E não é nenhum segredo, todos nós vimos isto. Quando um homem é provado e Deus o ama, Ele o leva para alguma parte para si mesmo. Ali na frente dos anjos, Ele faz algo por ele. Ele o eleva ali na presença de Deus e lhe dá dons, e o enche e o estabelece. Esta é a era em que estamos vivendo. Parágrafo 50. Sublinhe ele na sua mensagem. Parágrafo 50. Sublinhe ele em sua mensagem. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isto for tão poderoso, aquele corpo, como é que está escrito aí na sua mensagem a palavra corpo? Com quê? Ah, com C maiúsculo? Então esse corpo aí está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Hein? Ora, é Deus. Preste atenção. É aquele que estava em Cristo, em Jesus, fazendo dele o Cristo e dando-se nele a conhecer a nós. Estão entendendo?
Concordam com isso ou não? Ora, Colossenses 2:9, a plenitude da divindade estava ali. Ele era Emanuel, Deus conosco. Então, preste atenção, quando isto for tão poderoso, aquele corpo, com C maiúsculo, eu abri um parênteses e coloquei, o Espírito Santo entrará nesse grupo de igreja. Veja bem, nesse grupo de igreja, a igreja aí está no plural ou no singular? Está no plural ou no singular? Está falando esse indivíduo. Esse indivíduo, presta atenção. Amém? Nós, será que nós, eu acho que nós não somos tão bobos para não estar vendo isso aqui. Certo? Presta atenção. Quando isto for tão poderoso, aquele corpo, o Espírito Santo entrará nesse grupo de igreja que tirará o restante deles. Deles quem? Indivíduos, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque este corpo está lá chamando eles, tirando eles da sepultura. Amém. Agora, que pessoas vos convém ser? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Vamos dizer juntos? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Voz de arcanjo vai funcionar em quem? Nesses indivíduos que são arcanjos. Por quê? Porque este corpo, Espírito Santo, vai estar nesse indivíduo. Estará neste grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição. É para isso que é o Espírito Santo. Amém. Fechou. Nós não precisamos mais ir em frente. Já passei 10 minutos, mas eu não podia deixar de vir até o parágrafo 50. Na próxima reunião nós vamos repeti-lo. Você ama isto? Amém. Isso é Deus? Amém. Amém. Isso é a voz do assim diz o Senhor. É verdade. Deus num profeta, amém, abrindo o livro para nós. Aleluia. Nós estamos chegando a esta hora. Convém-nos então atentar com diligência a isto. Tentar com esmero, tentar com esforço, com zelo, com garra, com diligência significa isso. Vamos nos colocar de pé. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a chegar a isso. Nós precisamos disto para o arrebatamento. Nós dependemos disto. Sem isso, não tem arrebatamento. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por isto que o Senhor nos dá, por esta visão que o Senhor coloca aí em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sentir-nos responsáveis por estes fatores e dá-nos coragem para irmos em frente. Nós desejamos isto de coração, Senhor, mas nós, como seres humanos, como homens, somos incapazes de qualquer coisa, mas o Senhor pode
todas as coisas, e nós cremos nisso. Ajuda-nos, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluias. Agora, Senhor, podemos ouvir o despedir desta noite. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.